Bom, hoje a gente vai falar sobre as políticas compensatórias, que são algumas práticas adotadas por alguns governos que têm o objetivo de compensar essa desigualdade, né, de diminuir a desigualdade social. O texto de hoje, deixa eu dar uma olhada aqui no Ava se eu coloquei para vocês, mas ele já estava disponível no plano de ensino desde o começo também, né? Se eu coloquei algum material a mais. Mas, de qualquer forma, o texto da aula, ele já estava disponível desde o começo do semestre, né? Eu coloquei um material bônus lá só, mas não coloquei nada além do texto, né? Não tem nada mais para a aula de hoje. Mas o nome do texto as políticas sociais compensatórias, impactos do programa Bolsa Família. Eu vou mandar o nome aí para vocês, quem quiser pode procurar. Ele está no nosso plano, como eu falei, eu acho que tá em caixa alta, porque eu copiei do título do artigo, tá? Vaneide, você achou que fica meio perdida? Então, na aula passada, eu falei que a gente ia dar não sei se exatamente na aula passada, mas nas aulas anteriores, eu falei que a gente ia dar continuidade seguindo a mesma ordem do que está no plano de ensino. A data não é a mesma, porque como a gente não teve prova, então o nosso calendário está adiantado, né? Esse texto que a gente vai trabalhar hoje era para trabalhar na semana que vem ainda, porque como não teve prova, então, a gente está com uma semana sobrando, entre aspas. A única coisa que mudou foi isso, tá? Mas tá tudo conforme no plano mesmo, eu não mudei nada. Quando eu mudar alguma coisa no planejamento, eu vou avisando para vocês com antecedência, tá? Podem ficar tranquilos. O material que eu coloquei lá como bônus é só um vídeo a mais que fala sobre desigualdade e a pandemia, né? Não é nada nenhum material obrigatório encontrou na apostila? Legal. Não é nenhum material obrigatório da disciplina, mas é um conteúdo a mais, né? Caso vocês queiram variar na discussão. Bom, então, para início de conversa, o Brasil, ele ocupa um lugar até de relativo destaque, né, econômico no mundo. Na época em que o texto foi escrito, ele era a oitava economia do mundo, acho que hoje é a nona, se eu não me engano, mas ainda está aí entre as 10 maiores economias do mundo, com base no Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH. Mas não impede que seja um país que tem bastante desigualdade, né? Apesar da economia não ser das piores, o índice de desigualdade é bem grande. Isso por conta das coisas que a gente já vem discutindo nas outras aulas, né? Então, da exclusão, dos processos de exclusão, das diferenças que cada grupo cultural e grupo social acabou passando, e aí acabou que alguns grupos de pessoas ficaram marginalizados, né? Isso a gente já vem discutindo. Houve um tempo aí que a gente estava lidando com uma situação até parecida com a situação de hoje, né? Que tinha uma situação de alta inflação, uma concentração de renda em um grupo do país, uma desigualdade social muito grande, e tinha um índice muito alto de desemprego, crescimento da taxa de pobreza, e aí isso nos anos 80, né? E aí, depois disso,
lá pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, e depois no governo Lula também, foi implantada uma política, foram implantadas algumas políticas compensatórias, né? Hoje essa política virou o Bolsa Família, né? Mas no governo FHC tinham 3 programas de compensação como esse, né? Em relação à concentração de renda. E aí eles 3 foram transformados no governo Lula em um programa Bolsa Família. Se eu não me engano, mais para frente no texto ela vai trazer, né? Os autores vão trazer. Mas se eu não me engano, era um programa era o Bolsa Escola, o Vale Gás e tinha mais um. Eram três programas que acabaram virando um programa só. E aí eles tinham essa função, né, de tentar diminuir a diferença social e tentar retirar essas pessoas da situação de extrema pobreza, extrema miséria, né? Ela traz aqui dados que em 2003 tinha 1/3 da população brasileira que foi considerada pobre, 53 milhões de pessoas naquela época, né? E 21 milhões de pessoas eram consideradas muito pobres ou indigentes. Estavam numa situação ainda abaixo da linha da pobreza, né? Isso que a gente chama. E aí, nesse contexto, que surgiram essas políticas para tentar ajudar essas pessoas que estavam ajudar essas pessoas a um modo de falar, né? Tentar ajudar essas pessoas é uma expressão que acho que é até errada, era mais para tentar compensar a falta de direito dessas pessoas. E aí, o objetivo desse trabalho que a gente vai discutir hoje era entender a trajetória dessas políticas sociais e verificar se minimizou realmente a pobreza ou a diferença social, né, com essas políticas. Se o programa Bolsa Família ajudou a diminuir a desigualdade, né, entre os mais ricos e os mais pobres. E aí, para isso, então, a retomada histórica. Primeiro. Lá nos anos 30, 1930 e alguma coisinha, começou a ter um movimento preliminar, assim, um movimento bem inicial, de primeiros passos da proteção social, né? A previdência social a gente chama de proteção social também, né? Então, esse foi um primeiro movimento para constituir o que é a previdência social. Teve uma ampliação de direitos, né? Algumas coisas nesse sentido, e o principal acontecimento desse momento foi a consolidação da legislação trabalhista, a CLT, como a gente conhece hoje. Foi em 1943 que isso aconteceu. Ela garante até hoje, né? Garantiu e garante até hoje aos trabalhadores alguns direitos, como férias, uma jornada limitada de trabalho, a ampliação da previdência social, 13º, enfim, todos os direitos trabalhistas que a gente conhece foram consolidados nessa legislação, passaram a valer a partir dessa legislação. E aí, inclusive, o que se destaca é a instituição de um salário mínimo, né? Antes disso, poderia ser pago qualquer valor para uma pessoa, poderia se combinar qualquer trabalho por qualquer valor. Um patrão poderia pagar quanto ele achasse justo, independente de qualquer coisa, não havia um critério para decidir quanto que o salário deveria ser.
E aí, a partir disso, o salário mínimo, ele passou a ser uma proteção social mínima. Era considerado o valor mínimo que uma pessoa precisaria para sobreviver. Então, só a partir daí que isso foi instituído. No período do regime militar, de 64 até 85, esse sistema de proteção social foi ampliado, né? Teve algumas atividades de financiamento, só que eles tinham um caráter, essas práticas tinham um caráter autoritário, né? Tinha duas funções principais. Uma era de legitimar que o Estado era autoritário e soberano, né, que era o Estado que decidia a, a organização e os direitos, e também servia para aliviar a tensão social, a tensão que existia em relação à repressão que era feita na ditadura, né? Então, tinha também essa função de falar, olha, a gente não é tão ruim assim quanto vocês estão pensando, tá? O trabalhador, ele pode ser valorizado. Então, tinha essas duas funções. No final dos anos 60, aí começo da década de 70, teve um crescimento econômico muito grande, né? E nesse momento começou a ter uma produção maior, desculpa, começou a ter uma produção maior de automóveis, de eletrodomésticos, né, de outros bens, e isso ampliou o mercado interno também, né, não só para fora do Brasil, mas ampliou o mercado interno. Houve aquele momento de uma valorização do país, uma valorização era aquela frase, ame ou deixe-o, ame o Brasil ou deixe-o, né? E tinha uma influência forte do estilo de vida norte-americano também, né? Do estilo de vida europeu. E aí começou a ser plantada assim o sonho da casa própria, o sonho do filho doutor, né? O Fusca, que foi um símbolo dessa época de grande produção, né? Foi lançado nessa época, todo mundo queria ou tinha, né? Quem não tinha queria ter um Fusca, que era o carro da moda. Só que esse crescimento, né? Esse crescimento econômico, ele também não foi igual, da mesma forma, né? Não foi igual para toda a população. Só alguns se beneficiaram desse crescimento. Então, quem já era as classes sociais mais altas ficaram mais ricas, ganharam mais com isso, né? E as classes mais baixas não tinham, assim, não se beneficiaram tanto desse crescimento. Então, essa desigualdade ficou mais acentuada, apareceu de uma forma mais evidente nesse momento também. Lá no final da década de 70 e durante a década de 80, começou a ter alguns movimentos, na verdade, acho que esses movimentos até já existiam antes, mas eles ganharam mais força nesse momento, e eram movimentos que eram contrários ao autoritarismo. Esses movimentos pregavam, assim, a ampliação dos direitos, universalização dos direitos, eles tinham alguns princípios que eram defendidos. E isso, o auge desses movimentos foi o movimento pró-constituinte, que foi um movimento que deu força para que existisse a Constituição de 1988. Foi esse movimento que pressionou para que houvesse a discussão e que houvesse que a Constituição realmente fosse elaborada, que é a nossa Constituição, né? E nesse período teve
tinha como que eu posso dizer, uma inspiração, um desejo, assim, de respeito à universalização das políticas sociais. Então, de que esses direitos fossem acessíveis para todas as pessoas, independente de elas terem dinheiro ou não, elas deveriam ter seus direitos atendidos. Depois, na década de 80, né, com esses movimentos da Constituinte, as pessoas começaram a ter uma preocupação maior com com a proteção social, né? Passaram a ter um pouco mais de preocupação, passou a ser uma coisa cobrada pela população também. Mas aí, por exemplo, no governo do Sarney, na Nova República, né? Esse período é chamado de Nova República, mas no governo do Sarney, por exemplo, ele tinha um programa que era de distribuição de leite, chamava Programa do Leite. Era o carro-chefe da campanha dele e da política dele, né? Essa iniciativa dele, ela é chamada assim de uma forma, ela é descrita como uma coisa insignificante em relação à questão ao enfrentamento dessa questão social. Por quê? Esse programa de leite dele, ele não era direto ao cidadão, a quem precisava. Ele instrumentalizava algumas associações populares, né? Então, e aí essas associações eram responsáveis por distribuir os tickets para as famílias poderem consumir. Então, e aí essas associações é que decidiam quem ia ter direito, quanto ia pegar, né? Era uma. Não era universal o direito, né? Ele tinha uma ideia de distribuir isso como um direito para todo mundo, mas como não era feito diretamente para os cidadãos, as associações decidiam. Era como se, por exemplo, o governo desse cestas básicas para o centro comunitário aqui do meu bairro, para a associação de moradores aqui do meu bairro. E aí, essa associação de moradores é que decidia, de acordo com critérios dela, para quem seria essa cesta básica ou para quem seria esse benefício, né? Não tinha um controle de fato de quem precisava por parte do governo que estava disponibilizando isso. E aí isso era um problema que precisou ser repensado, né? Como que essa política podia podia atender melhor a necessidade das pessoas, né? E aí, com a Constituição Federal mesmo, ela foi formulada de acordo com 3 pilares, que era a política de saúde, a política de assistência social e a previdência social, que, curiosamente, né, são as 3 coisas, além da educação, que que tiveram os gastos, o investimento congelado, né, numa decisão relativamente recente, acho que foi em 2017 ou 2016, né, congelaram esses gastos. Não sei se vocês acompanharam, mas por 20 anos não se pode aumentar o valor de investimento em nenhuma dessas áreas. Foi aprovado isso e a gente vai viver assim até 2036 ou 37. Então, com esses 3 princípios, né, em que eles refletiram? A criação da Seguridade Social, conceituada como um conjunto integrado de ações que tinham o objetivo de garantir a saúde, a previdência, a assistência social, né, o primeiro ponto era esse, era uma maneira de fazer com que essas 3 coisas acontecessem, né? A segunda era a definição de bases para institucionalização do controle da sociedade, e aí tinha como principal preocupação a Seguridade Social, tinha como principal preocupação a Seguridade Social da criança e do adolescente, né? E isso.
e o fortalecimento das políticas sociais. Então, teve a criação de contribuições sociais vinculadas à Seguridade e a ampliação nas três instâncias do governo do percentual de receita de impostos vinculados à educação e, mais tarde, estendido à saúde. Então, esse terceiro ponto, ele é importante e a gente vê ele ainda até hoje, né? Teve esse fortalecimento do financiamento das políticas sociais, é, ele, acho que mais para frente vai falar de uma forma mais detalhada, mas ele aparece muitas vezes com financiamento da iniciativa privada, quando a gente vê uma empresa privada que faz ações sociais, né? E, e o imposto vinculado à educação ou à saúde, então é um imposto que esse imposto especificamente, todo o rendimento, todo o recurso que for arrecadado por esse imposto, uma parte dele deveria ser encaminhada à educação e à saúde. Essas foram as estratégias para conseguir investir nessas coisas. E aí, a partir disso, a assistência social e a seguridade social passaram a ser vistas como uma política pública, uma coisa que era de responsabilidade do Estado, né? Que o Estado deveria garantir a todos os cidadãos esses direitos, né? O bem comum, esses direitos. Só que do início, de como isso estava lá no papel, até se transformar em política pública, como a gente conhece, como o Bolsa Família, por exemplo, tudo aconteceu, assim, aconteceu um longo caminho, né, até que virasse o que a gente conhece hoje. Teve que superar o clientelismo, uma coisa assim, aleatória, improvisada, né? Teve que superar tudo isso para de fato ser uma política com planejamento, com objetivos, enfim, e de fato de responsabilidade do Estado. Uma das coisas que aconteceu nesse caminho foi que as empresas, então, passaram a fazer algumas ações sociais e a atender a demanda dessas pessoas. Por exemplo, eu acho que para a turma da manhã eu dei esse mesmo exemplo. Quando a gente vê a Rede Globo faz o Criança Esperança, né? Tem um programa que eles arrecadam dinheiro, doam para a Fundação Criança Esperança, e que esse dinheiro é revertido em projetos sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade, de baixa renda, de periferias de uma forma geral. Tem projetos culturais, enfim, toda aquela coisa, vocês conhecem, né, como funciona. E aí a empresa, a Rede Globo, então, ela tem alguma redução de impostos, né, por fazer isso. Qual que é o problema disso? Essa prática retira, de alguma forma, a responsabilidade do Estado de atender essas pessoas, né? Porque aí fica por conta da, da solidariedade, né? Da bondade do empresário. E aí, essas ações, muitas vezes, elas não são ações que mudam o patamar onde a pessoa ocupa, né? Não são ações que vão dar autonomia, muitas vezes, para as pessoas, são ações que vão ajudar a pessoa, né? Não vão oferecer o direito que elas têm, vão mais ajudar mesmo, fazer uma caridade, um trabalho social. A Vaneide disse, do empresário, das pessoas que fazem doações. Não, a pessoa que recebe a doação, né? Por exemplo, o empresário faz uma doação. O empresário, ele tá fazendo uma boa ação, né? Ele não tá errado, ele não tá contra a lei, não é isso. Mas a pessoa que está recebendo essa doação, ela só vai receber uma doação, não tem um caráter de emancipação dessa pessoa mesmo, de transformar ela numa pessoa independente por exemplo, se essa ação do empresário for retirada, digamos que acabe o Criança Esperança, fecha todos os projetos.
não a comunidade, é, ela não vai ter como atender essa demanda sozinha, entende? Ela fica dependente desse projeto, né? E como não é uma coisa que estava sendo oferecida pelo Estado, não tem de quem cobrar, certo? E aí, enquanto a Rede Globo estiver mantendo esses projetos, o Estado não precisa se preocupar em construir quadra de esporte, em construir espaço de lazer, espaço cultural, não precisa se preocupar, porque tem uma empresa que está mantendo isso, entende? Não sei se é isso que você queria saber com a sua pergunta. Se não for, você me explica que eu tento responder melhor. Não, na verdade, eu perguntei assim, é Hum, porque a Rede Globo, quando faz aquele projeto de Esperança, eles ligam, né, as pessoas ligam e fazem as doações. Eu falo porque minha mãe mesmo, com pouco que certo. ah, ah, ela sempre doava, né? Ela Uhum, sempre dava um valor X. Aí coloca essa palavra em aspa. Quem que está fazendo o trabalho social? É a Rede Globo ou aquelas pessoas que fizeram a doação? Aquela pessoa até vezes que tem o seu salário, como eu dou exemplo, a mãe, que era uma costureira, não uhum, ganhava tanto, mas fazia a doação porque ela via que era algo que ia ajudar outras pessoas. Então, a minha pergunta é essa. Você falou assim, sim. ah, mas se a Rede Globo deixa de ser... Não estou aqui querendo que eu estou, como está hoje, falando que a Rede Globo é lixo, isso não é isso que eu estou querendo dizer. Poderia ser Outra outra emissora, emissora. poderia Uhum. ser qualquer outra. Eu estou dizendo isso. Essa questão de dizer, oh, a Globo está fazendo isso, mas quem está fazendo mesmo? Somos nós, como eu dou exemplo, a minha mãe, que era uma costureira, hoje ela já faleceu, que era uma costureira, ia lá fazia uma pequena doação, porque é aquele Uhum. negócio, a galinha enche o papo de grão em grão, né? Sim. Então, se ela doar 30, mais provavelmente alguém doaria 30 mil, Uhum. né? Ah, aí eu perguntei isso aqui, né? Você Uhum. disse, ah, a Rede Globo faz o trabalho. Não, não é Rede Globo, ela só tá, eu acredito assim, ela faz o trabalho, mas por trás Aham. dele existe pessoas que talvez são menos favorecidas também, que Aham. contribuem que trabalhos sejam realizados, né? Sim, Muitas perfeita. vezes não, Perfeito. né? É isso que eu quis dizer. A minha Uhum. pergunta seria essa, né? A Globo faz, sim, mas por trás disso existe pessoas que fazem a doação. Em Sim. si, ela, não Não sei tira se ela dinheiro da faz. conta deles para doar, né, pro projeto. Sim, perfeito. Eu entendi o que você quis dizer, é isso mesmo. Eu não fiz essa diferenciação, mas eu quis dizer que, assim, eles promovem, eles coordenam, eles organizam, né, e aí ajuntam, arrecadam esse dinheiro, mas é isso mesmo. Nem o dinheiro deles é o dinheiro das pessoas que doaram, né, que foi os projetos. É isso mesmo. Então, tinha toda essa movimentação, como eu ia falando, de atender essas pessoas, e ao mesmo tempo tinha um movimento de privatização dos serviços, um movimento contrário, né, que visava privatizar os serviços, e aí a regulamentação do terceiro setor, que foi as ONGs, as instituições filantrópicas, né, isso é, ajudou também a executar algumas políticas públicas. As ONGs faziam esse trabalho, que é como esse exemplo que eu dei aí eu dei o exemplo do Criança Esperança, mas a gente pode pensar que tem muitas ONGs que funcionam atendendo necessidades de pessoas
que não estão sendo atendidas pelo Estado, né? E aí, nessa, é, dentro dessa lógica de organização, né, o, o Estado deixou de suprir essa necessidade. Como tinha uma crise acontecendo, tinha, como eu tinha falado, aumento do desemprego e tudo mais, teve uma necessidade de o Estado, o governo federal, não deixar de investir nisso, né? Teve uma mudança. Então, uma reestruturação dessas políticas. Passou-se a ser, elas passaram a ser municipais, esses serviços passaram a ser municipais, e, e aí os serviços públicos, alguns foram privatizados, e deixaram de ser de responsabilidade só do governo federal. E o que, que aconteceu? Esse sistema de proteção social, que já não era 100% estruturado, ele ficou mais fragilizado ainda. Porque o município, ele não tinha recurso nenhum planejado destinado a isso. Quem mantinha os projetos, os projetos não, né, as políticas públicas, os serviços que eram oferecidos para a população, quem mantinha era o governo federal. E aí, o governo disse, olha, agora é a prefeitura que vai cuidar. Só que o valor de recurso que era repassado para as prefeituras fazerem esse trabalho não era condizente com a demanda, não era equivalente à quantidade de que seria necessário para manter, né, os serviços. Então, teve uma precarização muito grande. As prefeituras não conseguiram manter exatamente como era. E aí criou uma outra questão da desigualdade. Haviam cidades que tinham mais recursos e que podiam investir um pouco mais, e outras que tinham menos ou nenhum recurso para isso, né? O município tem recursos de muitas coisas. Uma delas é a administração, mas tem outras coisas que não dependem só de uma boa administração, né? De uma boa administração atual, né? Vamos dizer assim, as administrações anteriores também têm responsabilidade no que acontece hoje, por exemplo, no nosso município. Não é nenhuma gestão que vai se consertar tudo que deu errado. Então, teve uma diferença também nesse sentido, de algumas cidades conseguirem oferecer mais recurso do que outras, né? Oferecer mais serviços de seguridade social, amparar melhor as pessoas do que outras. Na década de 90, por exemplo, teve, então, um aumento da atuação do terceiro setor, das ONGs e instituições sem fim lucrativo, e também aumentou muito essa filantropia empresarial e o voluntariado, que são essas coisas que a gente estava discutindo agora. E aí, acho que eu acabei colocando um pouco os bois na frente da carroça, porque eu já falei isso também. Mas e aí, isso causou a retirada de responsabilidade do Estado de suprir essa necessidade, já que os empresários estavam interessados já em fazer esse trabalho, já que as ONGs, né, os trabalhos voluntários, por exemplo, de igrejas, de comunidades existiam para suprir essa necessidade, então o Estado não precisava se preocupar com isso, né, em resolver esse problema. E aí, aqui, esses serviços, essas políticas sociais, elas perdem um pouco a identidade de cidadania, né, de concepção de cidadania.
elas passam a ter uma característica de assistencialismo, né? Como eu falei, vamos pensar assim, se o Estado fizesse esse trabalho de... Vamos supor, aqui no meu bairro tem pessoas que precisam de cesta básica. Vamos supor que o Estado fizesse atendesse essas pessoas, tivesse um programa aqui no CRAS do meu bairro, eu nem sei se é o CRAS ou se é o CRES que faz esse serviço, me desculpem, que ia fazer esse serviço de distribuição de cesta básica. Estou inventando uma história aqui, não existe esse programa. Se fosse um serviço do Estado, o Estado teria que se preocupar em distribuir cesta básica para essas pessoas, sim, mas também em monitorar, por exemplo, a renda dessas pessoas, o nível de instrução, se essas pessoas se elas têm qualificação para compor o mercado de trabalho, se elas não têm, então oferecer algum curso, alguma formação para que elas possam fazer parte do mundo do trabalho mesmo e não depender mais dessa cesta básica, né? Deveria ser uma preocupação geral em relação a isso. Enquanto é um trabalho de caridade, a igreja aqui do meu bairro, por exemplo, pode arrecadar cesta básica e distribuir para todo mundo que for lá pedir, independente dessas outras coisas, até porque a igreja não vai ter, talvez, autonomia para promover essas outras questões que eu falei, de emprego, de formação, né, tudo isso. E aí, então, isso só vai aparecer como um problema quando essa igreja deixar de fazer esse trabalho social, esse trabalho voluntário, entende? Com isso, eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer trabalho voluntário. Se vocês se sentem bem, se vocês fazem, eu acho que é uma característica de cada um. O que não pode é as pessoas que estão sem esses direitos atendidos, que elas estão sendo desrespeitadas nos seus direitos, elas dependerem só de trabalho social, de trabalho voluntário. E isso não pode. Isso é um direito garantido pela Constituição e quem executa as leis é o Estado. Então, não deveria ser tarefa da igreja, né? A Vaneide falou, na minha igreja que eu frequento, do bairro, distribuímos 100 por mês. É um trabalho legal. Não tem problema fazer isso, como eu disse. A questão é que essas famílias não poderiam depender só da igreja. Essas famílias tinham que ter a necessidade suprida pelo Estado, né? Pela prefeitura, pela instância que está responsável pela seguridade social dessas pessoas. E aí, essas políticas foram sendo implementadas e mudadas, né? Como eu falei, lá no governo Fernando Henrique, era o Bolsa Escola, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação, que as pessoas que tinham essas famílias que estavam em situação de pobreza e extrema pobreza, né, recebiam esses 3 benefícios possíveis. Aí, quando o Lula foi na gestão dele, ele unificou esses 3 programas que virou o Bolsa Família. E aí o Bolsa Família tem uma gestão compartilhada pela União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, né? Não é uma coisa só do governo federal. Sim, a Vaneide está falando que lá na igreja dela eles distribuem durante 4 meses e depois vai ser troca as famílias, né? Entendi. E aí, como é que funciona o Bolsa Família? Lá em 2004, tinha mais de 13 milhões de pessoas, de famílias, que em todo o território, não de pessoas, de famílias, né? Era mais gente, porque cada família não tem só uma pessoa. Então, em todo o território nacional, eram atendidas e tinha algumas diferenças de valores, que eu vou mostrar uma tabela para vocês, para poder explicar melhor como é que eram esses valores. Assim como na igreja da Vaneide, o Bolsa Família também não são as mesmas famílias para sempre.
Ele é um programa rotativo, né? As famílias, conforme elas vão acessando esses direitos, elas vão saindo do Bolsa Família e entrando outras, né? Tem uma rotação mesmo de quem foi atendido, já teve uma ascensão de alguma forma e aí passou para outra pessoa que está precisando mais nesse momento. Tá carregando para aparecer para vocês. Será que apareceu? Apareceu aí? Para mim aqui tá preto. Ah, apareceu. Então tá, então é essa tabela aqui que ele explica como que funciona o benefício. Esses valores, eles são relativos ao salário mínimo. É o salário mínimo de 2003. Então, não é o mesmo valor que é pago hoje. Hoje é um valor mais alto, mas ainda assim é baseado no salário mínimo. O valor é mais alto porque o salário mínimo subiu, né? De 2003 para 2020, subiu alguma coisa. Então, como que funciona? Tem dois benefícios. Tem um benefício básico e um benefício variável. O benefício básico é R$ 70 e o variável é R$ 32. As famílias que têm renda de até R$ 70 por pessoa, a renda per capita mensal de R$ 70. O que significa isso? Se eu pegar o valor que todo mundo naquela família, todo o salário de todas as pessoas da família, somar, por exemplo, pego de vocês, quem mora com os pais ou quem é casada, o seu salário mais o salário do cônjuge ou do pai, da mãe, do irmão, de todo mundo que morar na casa. Soma o salário de todo mundo. Aí divide pelo número de pessoas que moram na casa. Isso é a renda familiar per capita, por pessoa. Então, esse valor, se ele fosse inferior a R$ 70, depois de fazer essa conta, se fosse menor do que R$ 70 o valor, a pessoa recebia o benefício básico de R$ 70 aqui, se não tivesse nenhuma criança e nenhum jovem. Então, essas colunas aqui, elas dizem para a gente se a pessoa vai receber os outros benefícios ou não. Então, se tem ou não, gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes até 15 anos, o número de pessoas que vão ser atendidas e qual o valor. E jovens de 16 e 17 anos. Então, tem várias combinações aqui na tabela para a gente fazer uma simulação. Vamos supor que tem uma família que tem uma mãe que está grávida, então, e que ela tem mais dois filhos de até 15 anos e tem mais um de 17. Então, são 4 pessoas, né? E ela está abaixo dessa renda. Então, ela vai receber R$ 70, que é o básico, mais dois variáveis, três variáveis, que é o dela e o das duas crianças, que é esse aqui, e mais um do jovem, né? Que é esse aqui, Bolsa BVJ, eu não sei como, deixa eu ver o que significa, acho que aqui em cima tem a benefício variável vinculado ao adolescente, é esse BVJ. Então, mas é o mesmo valor, de R$ 32. Então, aí ela ia receber esse valor de R$ 204. Se for, eu contei 4 pessoas, R$ 236. Vocês estão entendendo? Está muito confuso. O máximo que uma pessoa poderia receber, se ela tivesse a renda abaixo de R$ 70, seria R$ 306 por mês, tendo ela dois filhos, dois adolescentes em casa e cinco pessoas nessa condição, ou gestante, ou nutriz é quem está amamentando, tá? Ou crianças abaixo de 15 anos, né? Pessoas abaixo de 15 anos. Se ela tivesse esse número de pessoas aqui, aí ela receberia esse valor. Eu não sei se vocês têm noção do valor final disso. Eu vou fazer uma conta para a gente pensar. Para uma pessoa ter essa.
esse valor de benefício de 306, eu estou abrindo minha calculadora aqui, é porque ela tem uma renda familiar per capita de R$ 70 ou menos, né? Então, para cada pessoa, cada pessoa da casa recebe R$ 70 por mês, sem contar o benefício. Isso é o salário, o rendimento da família, sem contar o Bolsa Família. Então, vamos supor que dessa família que tem 7 pessoas aqui, eles têm essa renda que tem que ser de R$ 70 ou menos. Então, R$ 70 vezes 7 pessoas dá 490, mais os 306 do benefício vai dar 796. Não sei se aparece aí para vocês, se dá para enxergar direito. 796. Esse valor é R$ 796 para 7 pessoas durante um mês, lá em 2003. Ainda assim, um valor baixo. Eu não sei se vocês têm noção de quanto que vocês gastam em um mês, individualmente. Porque geralmente a gente faz essa conta para a família, né? E aí, às vezes, a gente acaba perdendo a noção. Tentem fazer esse exercício, não precisa ser agora, mas de pensar quanto que vocês gastam em um mês contando tudo: moradia, alimentação, lazer, saúde, educação, transporte, tudo isso. Que aí vocês vão ter uma noção de quanto que é esse valor. E aí as pessoas que ganham que tem uma renda familiar per capita de R$ 70,01 até R$ 140, elas recebem desse jeito, que é o mesmo valor que está lá, só que sem o benefício básico, não tem os R$ 70. Então, é só R$ 32 por pessoa da família nessas condições aqui. É isso. E aí, o máximo que uma pessoa receberia é R$ 236. Quem tinha renda familiar per capita acima de R$ 140 não recebia nenhum benefício, não era inclusa no Bolsa Família. Os critérios eram esses. Certo, gente? Tudo bem? Ninguém me respondeu. Estava muito confuso ou estava dando para entender? Se tiver confuso, vocês me avisam que eu tento explicar de novo. Eu vou entender o silêncio como que tá tudo bem, tá? Qualquer momento, se tiver dúvida, vocês me perguntam. E aí, então, ela vai analisar o programa, o Bolsa Família. Os resultados, eles nos mostram que o Bolsa Família ele foi importante porque ele conseguiu apresentar uma diminuição da desigualdade social no Brasil. Porém, essa diminuição foi pequena, bem pequena. Essa é uma limitação. Essa política, ela também tem um objetivo, né, de oferecer uma condição mínima para a população necessitada, né? Não é não é o atendimento dos direitos dessa pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa não tem moradia, não tem saúde, não tem educação, não tem várias coisas. O direito dela continua não sendo atendido, mas ela tem um benefício, vamos dizer assim. Então, essa é uma outra limitação, né? Por conta disso, a pessoa que recebe o benefício tem ela continua se mantendo pobre, né? É uma parcela muito pequena de dinheiro que não vai trazer uma ascensão social, uma emancipação, uma mudança de fato na vida dessas pessoas, né? Mas ela vai deixar de passar fome, certo? Outro ponto é que as pessoas as pessoas que recebiam o Bolsa Família, né,
como eu falei, eram pessoas mais pobres. E aqui no Brasil, a nossa carga tributária, os nossos impostos, eles não são proporcionais aos nossos ganhos. Existem impostos que são, tipo imposto de renda, né? Mas a maioria dos nossos impostos, por exemplo, em cima de bens de consumo, de coisas que a gente consome, é igual para todo mundo, né? Se eu for no mercado, por exemplo, comprar um pacote de macarrão, eu vou pagar o mesmo valor de imposto do que qualquer um de vocês, qualquer uma de vocês que for lá comprar. E a pessoa que recebe Bolsa Família também vai pagar o mesmo valor de imposto. E uma pessoa que é milionária e vai comprar um pacote de macarrão também vai pagar o mesmo valor de imposto. Então, o imposto, ele representa um pedaço maior do rendimento da família mais pobre do que o pedaço que ele representa numa família mais rica. Faz sentido isso para vocês? Vamos pensar que eu fui no mercado e eu comprei R$ 300. Fiz uma compra do mês que deu R$ 300. Estou sendo otimista, né? Porque as coisas estão caras e compra do mês não dá mais R$ 300. Vamos supor que eu comprei e gastei R$ 300. E uma pessoa, e desses R$ 300, eu também estou falando super valores hipotéticos, tá? Não condiz com a realidade dos impostos. Vamos dizer que desses R$ 300, R$ 50 foi só de imposto que eu paguei, de todos os produtos que eu comprei lá. E uma outra pessoa muito rica foi lá, fez a mesma compra de R$ 300 e também pagou R$ 50 de imposto. Eu ganho R$ 1.000 por mês. Então, R$ 50 do meu salário representa uma coisa. Aí vamos pensar que uma pessoa que ganha R$ 10.000 teve esse mesmo gasto. E R$ 50 de imposto para ela representa uma outra coisa. Vocês concordam comigo? Não vai fazer a mesma falta para ela, esses R$ 50, como vai fazer para mim. Faz sentido isso para vocês? E aí, nesse ponto, a gente pode dizer que aumenta a desigualdade. Né? A forma como os impostos são distribuídos aumenta a desigualdade, perpetua essa desigualdade que já existe, né? Então, eles sugerem aqui, os autores sugerem, que o nosso sistema tributário fosse progressivo, então que ele aumentasse de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Se é um contribuinte que tem um rendimento maior, ele pagaria mais imposto. Se é um contribuinte que tem rendimento menor, ele pagaria menos imposto. Outro ponto, deixa eu ver onde é que estamos. Outro ponto é aqui mesmo. Outro ponto importante de se ressaltar em relação ao Bolsa Família é que é uma bolsa, né? Ela tem uma característica de bolsa. Não é um direito da pessoa, né? Não é uma coisa que essa pessoa receberia para a vida inteira. Então, lá de 2003 até hoje, 17 anos, não são as mesmas famílias exatamente que estão recebendo o benefício. Muda quem são as famílias, porque tem essa característica de bolsa. E aí, se as outras necessidades dessas famílias não tiverem sendo atendidas, não adianta de nada, né? Se não tiver acesso à saúde, à educação, a emprego, não adianta de nada. E aí, hoje, por exemplo, na situação que a gente está, tem muitas pessoas desempregadas. Antes da pandemia, tinha mais de 14 milhões de desempregados já. Agora, como muitas empresas estão com problemas financeiros, como muitas pessoas como a demanda diminuiu também de serviços, muitas pessoas foram demitidas dos seus trabalhos. Então, provavelmente, esse número aumentou já. E aí, se não tem um trabalho conjunto de criação de emprego, a Bolsa Família acaba virando uma coisa
fixa, que a família conta com ela, porque não tem outro rendimento, né? Outro ponto questionável do programa é que o valor é definido de acordo com uma fração do salário, né? Não é o salário inteiro. Vocês lembram que lá no começo eu falei assim, o salário mínimo foi definido como o mínimo que uma pessoa precisaria para viver. Eu falei isso no comecinho da aula. O Bolsa Família não entrega nem isso para as famílias, o mínimo que elas precisam para viver. É só uma fração desse valor, né? Então, o próprio programa ressalta que não consegue entregar o mínimo para uma família viver, né? É, além disso, os critérios para dizer que uma pessoa pode receber ou não, eles também não atendem à necessidade de todo mundo. Por quê? Se o valor lá em 2003, estou considerando os valores de 2003, a pessoa tinha que receber no máximo R$ 140 de renda per capita, quem recebe R$ 150 não tem uma diferença tão grande. Essa pessoa também está numa situação de pobreza e ela não é incluída. E também não tem mais nada para ela, não tem nenhuma outra forma de compensação para essa pessoa. Então, os critérios também são exclusórios, eles ajudam, porque eles ajudam as pessoas que estão mais lá embaixo, que estão no nível realmente de miséria, mas ainda fica uma parcela de pessoas que nem é tão pobre para poder receber o benefício e também não é tão bem sucedida financeiramente, vamos dizer assim, a ponto de não precisar de nenhuma compensação, de nenhum benefício, de nenhuma política social. Então, essas pessoas ficam meio que num limbo, não tem lugar para elas, né? É, e essa delimitação também se torna excludente, como eu falei. E aí, o problema disso é cair mais uma vez nessa questão de solidariedade e não de cidadania, né? O que mais? Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. Em relação às condições para receber o programa, para receber a bolsa, né? Na área da saúde, tem algumas condições que as famílias precisam atender. Então, se tem criança, elas precisam estar com a vacinação em dia, precisam fazer o acompanhamento que for indicado pela equipe. As gestantes e as nutrizes também precisam estar em acompanhamento, né? Se o pré-natal, enfim, o acompanhamento pós-parto, tudo isso. Eliane perguntou, recai como uma solidariedade, não como um direito. Isso, isso. Como se fosse uma ação social e não um direito daquelas pessoas mesmo. Então, é vinculado com essas duas coisas em relação à saúde. Em relação à educação, as crianças têm que ter uma frequência na escola, as crianças precisam estar na escola e frequentar a escola. Na assistência social, as crianças também precisam frequentar alguns programas, o serviço de convivência de fortalecimento de vínculos. Esse serviço, ele compõe o programa de erradicação do trabalho infantil, o PET. A gente vai falar do PET na próxima aula. Ele tem algumas atividades no contraturno. Então, se a criança estuda de manhã, ela tem algumas atividades à tarde para frequentar. O objetivo é que a criança não trabalhe, né? Que ela que ela se dedique a atividades educativas, de cidadania, enfim, né? Atividades definidas pelo programa. E aí ela precisa ter uma frequência mínima também no PET para continuar recebendo o Bolsa Família. Então, assim, em poucas palavras, como é que eu poderia resumir tudo que foi dito aqui?
O Bolsa Família foi um programa importante e ainda é, né? Ele continua existindo, continua sendo. As famílias continuam tendo o benefício, mesmo com várias mudanças de governo, né? Então, vamos pensar assim: lá no governo do Fernando Henrique, o Fernando Henrique Cardoso era do PSDB. Historicamente, o PSDB e o PT, que é o partido do Lula, rivalizavam, né? A gente teve um histórico aí de vários segundos turnos com essa dicotomia, né? Com essas duas possibilidades, e eles sempre rivalizaram historicamente. E um fez um programa, o outro deu continuidade. Depois do governo do PT ter terminado, o Temer não cortou esse programa. Agora o Bolsonaro, o presidente atual, também não cortou esse programa. Às vezes, um ou outro governo faz alguma modificação, mas não, o programa continua existindo. Eu esqueci de falar uma coisa importante sobre o impacto do Bolsa Família. As famílias atendidas, e talvez por isso que nenhum governo também cortou totalmente ele. O Bolsa Família movimenta a economia. Essas pessoas, essas famílias que recebem, elas não compram só comida e remédio. Elas passaram a consumir, por exemplo, eletrodomésticos, alguns bens um pouco mais duráveis, como móveis para casa, né? E isso movimenta a economia de alguma forma. Então, também é interessante para quem não recebe. Por exemplo, eu tenho um mercadinho, eu não recebo Bolsa Família, minha renda familiar não me permite que eu receba, mas permite que as famílias que moram em volta do meu mercadinho possam consumir no meu mercado, né? Eu tenho uma loja que vende, sei lá, roupa, permite que as famílias comprem do meu negócio aqui do bairro. Então, e até mesmo lojas grandes, tem várias lojas que fazem milhões de prestações que todo mundo consegue pagar um valorzinho mínimo, né? Então, movimenta a economia também de alguma forma. E aí, o que eu estava falando sobre isso é que ele não teve impactos significativos nessa diminuição da desigualdade e nem mesmo de retirar as pessoas da pobreza, né? Mas ele teve, além desse impacto econômico que eu falei agora, um papel importante de retirar essas pessoas de um estado de miséria, de fome mesmo, né? Apesar dessa desigualdade ter diminuído pouco, né? O Bolsa Família teve e tem um papel importante para muitas famílias no Brasil e para a economia, como eu falei. Deixa eu ver o que as meninas perguntaram. A Vaneide falou, e o Menor Aprendiz também entra como um programa do governo? Olha, o Menor Aprendiz, eu teria que olhar exatamente quais são as regras dele. O governo permite que isso aconteça, né? Mas eu não sei exatamente quem que regula. Como na semana que vem a gente vai falar do PET, eu vou olhar isso para a gente poder incluir na discussão também. Na conclusão, uma das críticas que os autores fazem é que, como o Bolsa Família não é um direito, é uma bolsa, né, uma coisa que deveria ter um caráter temporário e que muitas vezes é temporário mesmo, né, ele não oferece também uma autonomia muito grande para as famílias, ou seja, as famílias não produzem renda muitas vezes sem o Bolsa Família. Elas não têm outra renda, né? Então, esses programas de transferência de renda, como o Bolsa Família ele seria um socorro, uma coisa imediata, né? Por exemplo, lá quando ele foi implantado, em 2003, era necessário, não só antes, né? Era necessário fazer alguma coisa, porque as pessoas estavam morrendo de fome. Então, o Estado tinha que fazer alguma coisa sobre isso. Feito isso, o Estado precisava gerar emprego, né? Precisava
gerar emprego e acesso ao ensino, por exemplo, a qualificação. Outras ações que foram feitas, por exemplo, a ampliação do acesso ao ensino superior, né? Nos últimos 15 anos, talvez, 10, acho que mais de 10, acho que nos últimos 15 anos teve um crescimento do acesso às vagas, né, de ensino superior. Surgiram universidades novas, tanto públicas quanto privadas, surgiram novos cursos, então, possibilitando acesso a mais vagas, né, outros cursos dentro das universidades que já existiam. Teve a implantação, por exemplo, das cotas para aumentar o acesso de pessoas à universidade pública, e diminuir essa diferença gerada pelas questões de renda, pelas questões étnicas, né, de realidades diferentes. Teve mudanças também no acesso por exemplo, o FIES, antigamente, os critérios do FIES eram diferentes, era muito mais difícil você conseguir o FIES do que é hoje. Precisava tinha algumas exigências que muitas pessoas não conseguiam atender para poder usar o programa. Teve um período também que existiu o ProUni, que era outro programa que a Vanessa está falando, eu mesma fiz minha primeira graduação pelo ProUni, pagava metade. Era uma forma também de democratizar o acesso ao ensino superior. Então, ao mesmo tempo que as famílias estavam recebendo esse benefício, outras coisas estavam sendo feitas. Mas vocês percebem como elas são distantes? Provavelmente, essa família que estava recebendo Bolsa Família, a situação dela antes do Bolsa Família era tão precária que a universidade, o ensino superior, era muito distante. Não era a mesma pessoa que estava recebendo Bolsa Família que estava sendo beneficiada pelo ensino superior. Então, ajudou a mudar um pouco o cenário, né, essas ações, mas elas não chegaram a se encontrar. Elas não chegou a resolver as coisas a chegar num ponto, essa solução, que não precisasse mais do Bolsa Família, que essas famílias não dependessem mais do programa. Muitas famílias permanecem dependendo, né? Como eu falei, tem uma rotatividade, mas algumas famílias permanecem dependendo, tanto que até hoje tem. E eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, que houve uma mudança, o Bolsonaro, na campanha dele, ele prometeu que o Bolsa Família ia ter 13º. E aí, ele pagou esse 13º, só que não estava no planejamento de gastos dele, o 13º. Só estava a promessa, né, da campanha. Mas ele não sabia, não sei se ele não sabia, né, ou sei lá, mas isso não foi pensado, que não tinha dinheiro para fazer esse 13º, estava fora do orçamento. E aí ele pagou o 13º como prometido, só que aí outras famílias que seriam incluídas no cadastro depois não puderam ser incluídas porque não tinha recurso mais para pagar essas pessoas. E aí tem várias pessoas em situação bem complicada porque estavam esperando e dependendo disso, né? Então, é isso, assim. Eu não sei o que vocês pensam sobre o Bolsa Família. Tem muita gente que acha que o Bolsa Família vai salvar o mundo, que é a melhor coisa que aconteceu e que, enfim, é o salvador do Brasil, né? Esse programa. Tem muita gente que demoniza o Bolsa Família também e fala que é uma maneira de compra de voto, que é, sei lá, assistencialismo. Muita gente que critica também, algumas com argumentos válidos, inclusive, outras não, dos dois lados, né? Mas acho que a gente tem que reconhecer, independente de posicionamento político, até porque, como eu falei, é um programa que permeou diversos governos, né? Então, independente de um posicionamento político, eu acho que a gente tem que reconhecer, tem uma ajuda mínima para pessoas que realmente estão em situação de extrema pobreza, de miséria, de passar fome,
mas não é o que vai salvar o Brasil, né? É uma solução possível, mas não é uma solução ideal, vamos dizer assim. O que mais, gente? O que vocês acham? Querem trazer dúvidas, comentários, falar mal, falar bem? A Eliane falou, é uma coisa para o arroz, para o feijão, para o macarrão, é uma coisa, alguma coisa para quem não tem nada. É isso. Eu acho que pensando nessas pessoas, alguma coisa precisava ser feita e que bom foi feita. Mas só isso não resolve o problema, né? Precisamos fazer mais alguma coisa, mais algumas coisas, né? E agora, nesse momento que a gente está vivendo, está longe de ser uma preocupação primordial agora, né? A gente está vivendo um caos tão grande que eu acho que a última coisa que estão se preocupando é isso, né? Com os rumos do Bolsa Família ou de qualquer política assistencial, né? O vídeo que eu deixei para vocês lá no Ava, que eu coloquei uma abinha escrito bônus, é uma live que aconteceu na segunda-feira sobre as desigualdades sociais e, e a pandemia do coronavírus. É um biólogo que fala, que apresenta essa live, né, do canal dele, é o Átila, o biólogo, é um biólogo que está falado no momento, né? Ele já tinha um canal no YouTube há muito tempo, mas agora ele vem fazendo atualizações sobre. E aí ele conversa com uma demógrafa, uma professora de demografia de Harvard. Ela é brasileira e o trabalho dela é todo voltado para a realidade do Brasil, mas ela trabalha lá, ela é professora de lá, né? E daí ela fala algumas coisas em relação às diferenças sociais, né? Que aqui a gente, em outros países, por exemplo, ela compara assim, né? Tem países que não fizeram quarentena, mas eles têm um sistema de saúde que pode atender todo mundo. Tem países que adotaram essa ou aquela estratégia. E por que essa estratégia daria certo ou não para o Brasil, considerando as nossas condições de renda, de acesso à saúde, enfim, e saneamento básico, todas essas coisas. Você assistiu, Vaneide? Você gostou, então? Sim, o canal Nerdologia. Isso, ela fala que poderiam ser usados agentes comunitários. Eu achei muito legal essa ideia, essa perspectiva que ela traz, né? E aí a gente vai seguindo, tentando manter os olhos nos dados, na ciência, para tentar resolver o problema, né? E é isso. O que mais? Vocês têm mais alguma consideração, comentários? Uma visão mais ampla dos que estão em risco. A gente tem que tomar muito cuidado para não tentar transpor a realidade de outros países para a nossa, né? De qualquer outro país. Tem que ser de países que têm uma realidade semelhante à nossa, né? Não adianta a gente tentar comparar com um país que tem um sistema de saúde totalmente diferente do nosso, né? Ou muito melhor, ou muito pior, porque a gente não vai ter uma comparação muito real, né? E aí, nesse sentido, que eu acho que ela colaborou muito com essa visão da demografia, de quem está em risco. Eu não entendi, você falou que o nosso é bom, mas a polícia tá errada? Ou seria a política? Mas pode falar, você abriu. É, nosso sistema é bom, foi o que foi falado, né? O nosso sistema é bom, o problema é o modelo, é a política, né, professora, que a gente sabe que tem. Até foi falado lá sobre a AIDS, né? Se fosse também da mesma forma que foi a AIDS, que hoje os Estados Unidos implantam na África, que foi algo que eles copiaram nosso, Uhum.
coloca lá os agentes de saúde, é porque ele tem o controle daquela comunidade, daquele pessoal que não está só no grupo de risco, mas ele está com outro tipo de doença, que é pressão Uhum. alta, diabetes. Então, ele tem esse conhecimento. É um sistema preventivo e o que não está sendo feito. Então, Uhum. o que eu achei interessante é isso, o agente comunitário, né? Sim, É que ele já sabe aquela comunidade, quem são aquelas pessoas, porque ele visita aquelas isso. pessoas, então faz mapeamento. Então, Uhum. muitas vezes está falando é isso, né? E o que eu Isso. achei interessante foi isso aí. Não é porque o nosso sistema é ruim, é porque sempre tivemos essa visão de que ele é ruim. Não, tem muita Uhum. coisa boa. Como Sim, eu tem estudando mesmo. com o professor Jorge, né? Que a gente falou, Uhum. aprendeu sobre os SUS, como surgiu, qual o objetivo. Então, na realidade, não é que ele é ruim, é porque a gente vem de um sistema já que, infelizmente, é uma bola de neve, né? Que Uhum. vai indo e a gente quer que mude, mas parece assim que parece que é não sei dizer, é tão complicado que a gente Uhum. que tem condição de mudar. Como ela diz, eles falam lá, o nosso país é um país rico, sim, mas o Sim. problema é a desigualdade social que é muito grande, né? É como você colocou aí, um ganha, na hora de pagar um imposto, paga o mesmo valor, igual o meu esposo, ele tem uma empresa, é uma Uhum. pequena empresa. A mesma coisa que ele paga de imposto, por ser uma empresa pequena, o grande também paga do mesmo jeito dele, poderia ser Uhum. diferente, né? Sim. Poderia ter uma diferença para poder ajudar, porque Sim. quantas famílias que trabalha e ele ajuda de uma forma essas famílias, Com né? Tem uma certeza. empresa, mas aí os impostos, como é que fica? É cobrado do mesmo jeito. E aí a carga tributária é muito alta para se manter um funcionário, é muito alto para se manter um funcionário. Uhum. É cobrado. Então é pesada a carga tributária. Só aquele que tem empresa é que sabe, né, que no final do mês tem que estar ali com o salário do funcionário de qualquer forma, né? Sim. Exatamente. É isso, são essas questões, né? A gente vê, por exemplo, como eu falei, esse congelamento dos gastos, né, que teve 2016 ou 2017. Eu acho que foi 2017, começo de 2017. Se a gente não pode, durante 20 anos, a gente não pode investir, aumentar o investimento, nem em saúde, nem em educação, nem em assistência social, né? Não pode em previdência, né? Em que isso se reflete hoje, né? Se reflete em a gente não ter verba, por exemplo, para pesquisa, para fazer estudo, não tem verba para educação, por exemplo, para desenvolver um equipamento que precisa, né? Não tem verba para a própria saúde, para estruturar os hospitais que agora estão precisando, né? E tudo isso. Então, é, a desigualdade e eu acho que a má condução dos recursos mesmo, né? Esses recursos foram congelados, esse investimento foi congelado porque tinha um rombo na Previdência, né? Tinha uma se continuasse como estava, não ia dar conta de pagar, o país não ia dar conta de pagar todas as contas, vamos dizer assim. Mas por que foi tirado disso e não de outros lugares, né? De onde mais dava para tirar? Eu não sei nem se foi aprovado isso aqui, mas eu vi o Ministério Público aqui do Mato Grosso ia ter um auxílio Covid, Vale Covid era o nome do negócio. E aí, assim, ele já tem vale paletó, já tem vale não sei o quê, já tem carro, um salário de um valor exorbitante, né? Enquanto as famílias que estão precisando estão recebendo R$ 600 de auxílio emergencial,
os representantes do Ministério Público iam receber um valor, nem lembro quanto que era, vou até procurar aqui para Vale Covid, Mato Grosso. R$ 680 mil por mês. Cada promotor e procurador receberia R$ 1.000 a mais e R$ 500 para os servidores das instituições comissionadas. E no valor total ia ser R$ 680 mil por mês, né? Eu não sei se essa notícia não fala se foi aprovado ou não. Ela não é de hoje, é do dia 5 de maio, então não sei se realmente isso foi aprovado ou não, mas é isso, né? Então, esse valor, Alvanei, de que país é esse? Bem lembrado, né? É isso. Enfim. Mas é isso, então, meninas. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nenhum comentário a fazer, o que eu tinha pensado para a gente conversar por hoje era isso. Na semana que vem, a gente vai falar do PET. Esse texto também está no plano de ensino. Ele discute um pouco as políticas compensatórias versus emancipatórias, que o PET é um pouquinho diferente do Bolsa Família. E aí traz algumas coisas que a gente já discutiu aqui, mas traz algumas coisas diferentes também. Na semana que vem a gente vai falar disso, e eu pretendo trazer para vocês também um cronograma das próximas atividades, das próximas coisas que a gente vai fazer, porque no nosso plano de ensino estava previsto alguns IAs, né? E esses IAs seriam apresentação de trabalho, né, em sala. E aí eu vou ter que rever como que a gente vai fazer essas apresentações por aqui mesmo, ou se a gente vai fazer um trabalho teórico, enfim, vou ter que rever isso para poder passar para vocês e a gente ver como que vão ficar essas datas, certo? E aí, então, na semana que vem espero vocês. Na segunda a gente fala de desenvolvimento, algumas pessoas da turma. Bom final de semana para vocês.